TV Câmara, Campinas. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, agora são 18 horas e 52 minutos e a partir de agora você vai acompanhar um debate sobre a medicalização e a despatologização. A presidência é do vereador Pedro Tourinho. Acompanhe. Boa noite, senhoras, senhores. Senhoras, né? Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o vereador Pedro Tourinho, é um prazer fazer esse debate público aqui na Câmara mais uma vez. Esse é um debate público que é realizado em comemoração ao Dia Municipal do Combate à Medicalização da Vida e da Educação, né? Uma lei que foi proposta aqui nessa casa por mim, evidentemente construída pelo movimento de combate à medicalização, como chamava-se então. Hoje o movimento é o movimento Despatologiza, né? E é uma lei que todo ano a gente tem realizado toda uma agenda, né, de atividades e discussões para abordar uma temática que é de alta importância quando a gente vai pensar em educação, o desenvolvimento, quando a gente vai pensar, na verdade, as práticas de saúde, as práticas, enfim, diversas práticas que são práticas do nosso cotidiano e que são atravessadas por uma formulação certamente extremamente medicalizante e que tira autonomia e muitas vezes, inclusive, contribui para adoecer as pessoas, né? Para fazer esse debate, então, esse ano, nós temos aqui duas convidadas, né? Nós temos a Rosângela Vilar, que hoje representa o Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo e o movimento Despatologiza, e nós temos a Bárbara Costa Andrade, que é psicóloga. Ela é mestre e doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, lá do Rio de Janeiro, é participante também do Despatologiza e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, né? Então, quero agradecer muito a presença das duas aqui, e antes de passar a palavra para as duas, eu quero só comentar o quão importante é fazer essa discussão num momento como o que a gente está vivendo hoje, né, em que temáticas extremamente violentas contra a possibilidade, a perspectiva do livre pensamento, da livre expressão nas escolas, né, contra a possibilidade da expressão da diversidade dos sujeitos, né, na sua totalidade, o reconhecimento dessa diversidade, dessa pluralidade em todos os ambientes, inclusive no ambiente escolar, se coloca de forma tão contundente, né? A gente vê que, infelizmente, debates absolutamente obtusos e desnecessários sob qualquer ótica, como o debate do Escola Sem Partido, têm sido conduzidos de forma muito intensa e de forma muito hipócrita, a meu ver, né, numa verdadeira cortina de fumaça que acaba permitindo e dando vazão a outros movimentos políticos que vão se instalando progressivamente, né, e de forma sempre, de modo sempre com o objetivo sempre de mercantilizar a vida das pessoas, né, de diminuir a nossa margem para produzir políticas públicas mais universais e mais integrais. Então, é importante a gente ter sempre muito claramente demarcado que esse pensamento definitivamente não é o pensamento único, não é o pensamento sequer que prepondera efetivamente entre quem debate e se preocupa com educação, com saúde, com direitos humanos, né, e que a gente vai estar, sim, sempre usando, né, de todos os instrumentos que a gente puder para dar voz a essas outras perspectivas, e que são perspectivas que têm muito mais respeito à vida, muito mais respeito às pessoas. Então, eu acho que primeiro eu passo a palavra para a Rosângela Vilar, e em seguida a gente passa a palavra para a Bárbara fazer a sua apresentação, certo? Antes da Rosângela começar, quero agradecer aqui a presença da Francine Tonin, que é da Unimed Corpo e Mente de Piracicaba, e da Sara Moraes, que é psicóloga da ADACAMP e da Associação Pestalozzi de Campinas. Se tiver mais alguém depois, falar ali com o cerimonial que a gente anuncia aqui, ok? Boa noite. Boa noite. É sempre bom estar nesse espaço para, como diz o Pedro, a gente trazer temas que ajudam a gente a construir as nossas
as nossas críticas sociais e as nossas possibilidades de intervenção de um jeito diferente do jeito que a gente acredita que precisa ser feito e que, às vezes, a gente não conta com esse espaço. Então, todo ano, no mês de novembro, estamos aqui, né, para ocupar esse espaço em função da lei, né, que a gente ajudou com o Pedro a construir. Todos os anos a gente traz temáticas relacionadas à questão da despatologização, mas como a despatologização é um fenômeno que atravessa, né, todas as dimensões das nossas vidas, né, do momento em que a gente nasce, ou melhor, quando a gente ainda está na barriga das nossas mães, até a hora que a gente envelhece e morre, né, passamos por situações em que a patologização e a medicalização acontecem em nossas vidas. Então, como é um tema extremamente amplo, como é um tema que faz interface com coisas muito importantes da vida da gente, né? A saúde, a educação, a cultura, a nossa forma de ver o mundo. Então, a todos os anos, a gente faz um recorte, né? Tentamos ver aquilo que acontece no ano e que, para a gente, é mais pertinente, não que as outras questões ligadas à despatologização não sejam, mas o que foi mais pertinente no ano para escolher o tema que vem para esse ano. Esse evento está fazendo parte da campanha do Conselho Regional de Psicologia, que a gente começou em novembro do ano passado, terminando agora, que é o Resistir para Reexistir, né? Então, junto com o Despatologize e junto com outras entidades, né, que fazem essa luta, a gente, durante o ano todinho, né, de 2018, fizemos eventos em diferentes municípios do estado de São Paulo. Agora, no dia 24 de novembro, em São Paulo, período do dia todo, desculpa, a gente vai ter o encerramento da campanha com todas as ações que foram feitas durante o ano. As inscrições já estão abertas no site do Conselho de Psicologia. Se alguém quiser estar lá para ver qual foi o montante de possibilidades de ação que foram feitas. E vai ter, à tarde, uma mesa com uma pedagoga, que no caso é Cecília Colares. Vamos ter Rossano Cabral, né, da psiquiatria. A gente vai ter, nossa, não vou lembrar os outros nomes, mas a gente vai ter uma fono e uma psicóloga fazendo, então, essa mesa, fazendo essa discussão de em que pé a gente está hoje no enfrentamento à medicalização. Então, o convite está aberto, as inscrições estão abertas, e aí só que é o dia todo em São Paulo. Tá? E esse evento ele é mais um que faz parte dessa campanha. Para o Despatologize é histórico, né? Porque, independente da gente estar com o CRP ou não, todos os anos estamos aqui. Esse ano, o que a gente escolheu? A Lei 13.438, que trata, né, que é popularmente conhecida como a detecção precoce de risco psíquico. Né? Que é uma coisa que a gente olha e fala, bom, o que será que foi a intenção disso, né? E como isso rodou, né, desde o ano passado e a gente ainda está com isso ainda pouco trabalhado, a gente achou que esse era o tema desse ano. Como a Bárbara participou de vários momentos da discussão, tanto política quanto técnica dessa lei, nós convidamos a Bárbara para estar aqui com a gente, e aí eu vou passar a palavra para ela. É legal a gente pensar, né, que vamos ouvi-la e que depois a gente tenha um espaço para fazer trocas, porque é fundamental que a gente possa melhorar o entendimento que a gente tem desse processo que está acontecendo. Eu agradeço e vamos ouvir a Bárbara. Lá você tem, né, Bem, boa tarde. Vou começar agradecendo ao Conselho Regional de Psicologia, né, ao Despatologiza, por ter também, eu sendo participante de Despatologiza, estar aqui com vocês, né, nesse dia que é histórico. Está sendo uma honra. Agradecer ao vereador Pedro Tourinho, né, e cumprimentar as pessoas que vieram aqui assistir e participar dessa discussão. Como a Rosângela bem falou, a Lei 13.438 foi um tema que
nos causou bastante inquietação, né, desde sua promulgação até agora, né? E, nesse meio tempo, tiveram várias situações de, vamos dizer assim, enfrentamento, né, à proposta que essa... Proposta não, ao que essa lei, de fato, representa. Eu trouxe para vocês uma apresentação que fala da lei, claro, porque ela é o tema da minha fala aqui, né, foi o que foi pedido, mas eu também estou trazendo alguma coisa que é da ordem do o que nós estamos propondo. E aí, quando eu falo nós, eu não estou falando só eu como pesquisadora lá do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas de Saúde Mental, mas também eu como Despatologiza, e também nós, as entidades que se posicionaram criticamente a essa lei. Somos muitas entidades, né? Somos, né, desse time de pessoas que viram na lei um problema e um vetor de medicalização e de patologização da primeira infância. Somos, por exemplo, o Sistema de Conselhos de Psicologia, né, o Conselho de Fisioterapia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Associação Brasileira de Saúde Mental, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, outras entidades da sociedade civil, pesquisadores de institutos de pesquisa de universidades aqui da Unicamp, da Pediatria, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, a Rede Nacional Primeira Infância. Enfim, eu não vou conseguir elencar aqui todo mundo que se posicionou e que, de alguma maneira, contribuiu para o debate que só aconteceu depois da promulgação da lei e também para algumas ações de enfrentamento e resistência que nós construímos, essa coletividade de entidades, ao longo desse processo. Então, eu trouxe uma apresentação que tem o título de Cuidar colaborativamente para não rastrear universalmente. Articulação intersetorial como operadora do cuidado integral à saúde mental infantil. Então, eu vou falar de uma estratégia de cuidado que passa justamente por caminhos contrários ao que a lei propõe, que é o rastreamento universal, já estou dando um spoiler aqui, né? E que passa por um fortalecimento de ações intersetoriais na saúde, né? E que visa justamente poder dar conta da integralidade do cuidado, né? Então, a nossa crítica à lei está baseada na questão de que a criança precisa, na primeira infância, não só na primeira infância, né, ao longo de todo o seu desenvolvimento, de um olhar integral, né, de um acompanhamento que vai passar por diferentes setores, não só pelo setor saúde, não só pelo setor educação, né? A criança, ela é um sujeito envolvido por diferentes saberes, né, olhares, e, tão logo possa, ela é entendida como um sujeito participante, né? Então, mas, no caso dos bebês, a gente está dialogando com crianças e suas famílias. Então, vamos lá. Eu fiz uma apresentação e tem uma colinha aqui para mim. Bom, a gente começa com o conceito ampliado de saúde, né, pensando saúde integral, que eu estou querendo dizer com esse conceito ampliado de saúde? A saúde, ela é entendida por nós, né, e da maneira como ela está colocada na nossa Constituição Federal, é esse conceito ampliado, né? A saúde, ela é resultante de diferentes processos, né? De processos ligados à alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, possibilidades de liberdade, condições sociopolíticas, enfim, milhões de vetores atravessam a saúde. A saúde, ela não está restrita ao corpo, ao organismo biológico. A saúde, ela também não está restrita a práticas de cuidado dentro da estrutura médica, né? A saúde, ela é a potência da vida. A saúde, ela é resultante de um processo complexo e é produto de interações sociais, né? Então, quando a gente pensa em saúde, a gente não tem como descolar do contexto que seja individual, familiar, coletivo e ampliando até nacional. Então, a gente está sujeito, as nossas condições de saúde estão sempre sujeitas às condições do nosso entorno, né? Como são as condições do território onde a gente vive, condições não apenas sanitárias, mas condições também econômicas, culturais. Acesso a lazer e cultura faz diferença para a saúde. Condições de liberdade de pensamento
faz diferença para a saúde, né? Então, eu não vou elencar todos os itens que podem estar envolvidos aí, mas entendendo que toda vez que a gente fala aqui de saúde, a gente está falando desse produto, né, que é socialmente engendrado e é influenciado por decisões econômicas, políticas, né? Enfim. Eu vou comentar também um paradigma que a gente tem trabalhado lá no NUPSAM, e que é muito caro para a nossa pesquisa, que é o paradigma de promoção de saúde, que muitas vezes ele é equivocadamente entendido como prevenção de doenças. Promoção de saúde não é prevenção de doenças. Em alguns campos, eles podem, né, são paradigmas que podem se sobrepor em alguns setores. Mas, de modo geral, a ideia da promoção de saúde é que o foco é justamente esse conceito de saúde ampliada. Como fazer com que essa saúde seja sempre algo potente e positivo na vida de indivíduos e populações. Então, são estratégias, né, que são transversais e, geralmente, tendem a funcionar em articulação intra-setor saúde, né, e intersetor, ou seja, saúde com educação, com cultura, com assistência social, com justiça e tal. E o foco são aqueles determinantes sociais da saúde, que variam desde interações familiares até condições sociopolíticas de um país. Uma outra coisa que é importante destacar é que a saúde, a promoção de saúde, ela valoriza a experiência de saúde e de adoecimento, a experiência daquele indivíduo ou daquela coletividade que está sendo alvo de uma política ou ação de promoção de saúde. Então, ela nunca é algo feito de cima, não deveria ser algo feito de cima para baixo. Ela requer participação social. Os alvos de uma ação e de uma política voltada para a promoção de saúde não são sujeitos passivos. São sujeitos participantes e que decidem, junto com os executores ou com os planejadores, quais os caminhos que devem ser seguidos. Então, autonomia e corresponsabilidade também são valores caros no paradigma de promoção de saúde. Um outro ponto, eu estou passando assim, ponto a ponto, mais ou menos, de conceitos e que eu acho que são importantes de marcar antes de entrar na questão da lei, porque eu acho que isso situa um pouco a discussão. Então, falando de medicalização, que é vamos dizer assim, o mote maior desse encontro aqui, bom, o que é medicalizar, né? É transformar algo que não é da esfera médica em um objeto de intervenção da medicina, né? Aquilo que não é médico, não é um objeto médico, se torna um objeto médico. E quando eu falo da medicina, médico, eu não estou falando apenas de médicos, né? Estou falando de todo um sistema de pensamento, de práticas e de discursos que constroem uma forma de controle social sobre corpos e comportamentos e mentes, né? Então, a definição de um problema médico como algo na esfera, definição como problema médico de algo que originalmente não é uma forma de simplificar e de individualizar diferenças e complexidades que existem no fenômeno humano, né? E quando a gente vai falar de bebês, pensar um bebê estritamente a partir de uma perspectiva medicalizante ou patologizante das experiências que esse bebê pode, né, nos trazer, é restringir as possibilidades de desenvolvimento dessa criança, é estreitar e levá-la a uma espécie de, como eu diria, trajetória muito limitada a terapias, intervenções, remédios, né? Aquela criança que é sempre meio doentinha. Aquele indivíduo vai se construir assim, vai ser construído a partir desse discurso. Isso é muito grave, né? Então, assim, quando a gente pensa em primeira infância, a abordagem medicalizada ela nunca é uma boa ideia, né? Bom, um outro ponto a ser pensado é que nos fenômenos de medicalização, né, eles não são necessariamente algo produzido apenas, né, pela medicina ou por médicos ou apenas por profissionais da área da saúde, mas ele também pode ter um componente de uma, vamos dizer assim, uma demanda, né,
dos indivíduos a serem medicalizados. Então, tem uma complexidade no conceito de medicalização, porque, às vezes, né, familiares de crianças com algum tipo de singularidade, diferença, começam a pedir diagnósticos, né? Começam a querer entender aquela criança necessariamente a partir do discurso médico. Bom, então, é importante considerar os agentes externos ao campo da medicina nos processos de medicalização. Uma questão também importante, que é o último item ali do meu slide, que é a questão da estimulação de um mercado, né? Qualquer ação de medicalização, ela engendra algum tipo de ação que pode ser facilmente levada pela lógica mercantil, né? Então, quando algum tipo de comportamento é tornado doença e é ofertado a esse comportamento tornado doença um remédio para curar ou controlar essa doença, estamos criando um mercado para esse remédio. Quando um determinado comportamento é considerado patológico e é ofertado uma terapia, um protocolo, alguma coisa para dar manejo a esse comportamento ou fazer um diagnóstico, está se criando um mercado. Então, a medicalização e a patologização, elas são um campo fértil para uma inserção de uma lógica de mercado nas políticas de saúde. Tá? E chegamos à questão da saúde mental infantil. No Brasil, a gente já tem bem documentado, na área de políticas públicas em saúde mental, a gente já tem bem documentado um fenômeno que, tristemente, ainda estamos enfrentando, que é o que chamamos de lacuna assistencial, né? E quanto mais nova a criança, maior a lacuna assistencial em saúde mental. Então, isso é um fato, né? Parte disso, eu não vou aprofundar muito as razões, mas acho que é importante fazer esse destaque. Parte disso se deve um pouco ao que foi a nossa trajetória, né, no Brasil, da reforma psiquiátrica, que foi um movimento, né, fundamental para a preservação e garantia de direitos humanos, né, que transformou a lógica de cuidado e assistência em saúde mental. E, assim, nesse ponto, a reforma é impecável. Está sendo muito... as políticas que a reforma construiu, elas estão sendo desmontadas nos últimos anos, mas a nossa reforma psiquiátrica, ao longo de décadas, focou muito nos adultos institucionalizados, né, na população que vivia em manicômios. E, no manicômio, a criança não sobrevive. Então, a população, os sujeitos assistidos pela reforma eram todos adultos. Então, quando a gente pôde olhar para as crianças, né, depois dessa etapa inicial vencida, o que se deparou foi que as crianças ficaram um pouco para trás, né? E, até hoje, o SUS ainda não consegue se posicionar, mesmo a gente tendo uma política, né, integral de assistência à criança, a execução disso ainda é muito difícil, né? Então, o que é essa lacuna? Ela consiste em ela tem três características importantes, né? Consiste na demora em identificar problemas na primeira infância, né, especialmente em bebês. E aí, o que acontece? Muitas vezes, essas crianças podem seguir desassistidas e chegar a uma certa idade em que esse comportamento ou essa questão se torna um problema, geralmente, para a escola. Aí a escola avisa, essa criança tem um problema, leva no neuropediatra, leva para fazer, precisamos de laudo, né? Começa assim. Ou no psiquiatra, né? Sempre tem a criança com problema, ela é despachada sempre, ela é um problema da medicina, né? Dificuldades para acessar serviços, isso de fato acontece, muitas vezes o serviço está lá, né? Existe a política, existe o serviço, os profissionais, mas as famílias não conseguem acessar, e aí, quanto mais vulnerável é uma família, menor a chance dela de acessar esses serviços, mesmo tendo posto de saúde no bairro, às vezes as famílias não conseguem acessar, né? Assistência fragmentada também é um outro problema, né? A criança que é cuidada, ela está na estratégia de saúde da família, mas também foi para a clínica privada
para ver o pediatra que a escola pediu, e aí também vai fazer uma fono, e vai para então, e ninguém fala com ninguém, e aí a gente, né, tem uma sobreposição de cuidado, não tem um cuidado coeso, isso é iatrogênico, isso pode produzir problemas. E a escola, com um olhar cada vez mais enfático, de olhar para uma criança e falar: está com problema, vai para o médico. Está com problema, vai para o psiquiatra. Né? Então, assim, está virando quase que uma espécie de dispositivo da educação solicitar a saúde a cada vez que encontra uma criança com algum tipo de diferença. Bom, então, o que a gente propõe com relação ao cuidado em saúde mental infantil? Né? A gente propõe colaboração, a gente propõe cuidado colaborativo. O que significa cuidado colaborativo? É um conceito que a gente tem trabalhado, não só um conceito, mas é uma ação que a gente tem produzido nesse núcleo de pesquisas, que foi desenvolvido mais comum no Canadá. Né? No Canadá, essa modalidade de cuidado ela é mais desenvolvida, e ela tem como premissa a ação intersetorial e o compartilhamento de ações e de saberes e de, enfim, decisões. Né? Então, no nosso caso, eu vou trazer um pouco alguns dados da pesquisa que estamos realizando lá no Rio. É uma articulação entre a rede de saúde mental de crianças e adolescentes e, né, a saúde mental de adolescentes, crianças e adolescentes, e a atenção básica. Né? Então, fundamentalmente, a gente tem o locus do CAPSI, né, que seria o dispositivo da RAPS mais próximo da saúde mental de crianças e adolescentes, e a nossa articulação com dispositivos da estratégia de saúde da família. Né? O que se percebe, e já tem estudos, inclusive internacionais, sobre isso, é que a ampliação de acesso em saúde mental infantil ela necessita da parceria com a atenção básica. Não é, assim, de alguma maneira, claro que, por exemplo, se a gente pudesse fortalecer e ampliar a cobertura de CAPSI no país, melhoraria? Claro que melhoraria. Mas o acesso se torna mais garantido se isso é feito, não necessariamente isso, mas isso é, prioritariamente, um fortalecimento da atenção básica. Então, a atenção básica ela é uma porta de entrada para todo mundo, prioritariamente para crianças. Né? E uma outra questão também é um olhar para o território. Né? Todo tipo de cuidado intersetor ele não acontece no vácuo, ele acontece num território que é vivo, que tem características próprias. Né? E, muitas vezes, quando a gente fala território, muitas vezes é um pedacinho do bairro, né? Às vezes aí você vai para o outro lado, ali já é completamente diferente. Lá no Rio, a gente está em 3 territórios, e são 3 territórios, todos ali na área da Zona Sul do Rio, mas são completamente diferentes. Né? Então, não dá para dizer também, então, essa parte da cidade é assim, aquela parte é assada. Não, o território ele tem uma dimensão muito própria, uma cultura própria, uma afetividade dos sujeitos, sentimentos ou não de pertencimento, produzem relações com o território que estão ligados a processos de saúde, doença e cuidado. Bom, com relação à lacuna, né, que diz respeito justamente a esse problema, né, uma dificuldade ou uma demora em identificar problemas de saúde mental em bebês e pequenas crianças, surgiu aí esse ano a Lei 13.438. Né? Ela tem algumas questões. Né? Primeiro, ela altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e inclui um parágrafo, que é o texto da lei mesmo, né? Que é colocando a obrigatoriedade de aplicação de um protocolo para a detecção do risco para o desenvolvimento psíquico. Né? E nós consideramos que a Lei 13.438 não é a melhor maneira de responder a essa lacuna assistencial em saúde mental infantil. Né? E, com isso, não significa que a gente seja contra
a detecção de problemas em pequenas crianças. Ninguém aqui, ninguém, né, é contra isso. A gente só acha que a maneira como isso foi proposto, né, pela lei, como está colocado na lei, vai criar mais problemas do que resolvê-los, né? Bom, ué, foi? Não foi. Opa, foi muito. Ok. Antes de eu entrar na questão da lei, eu queria fazer uma distinção aqui e falar de dois processos, vamos dizer assim, de detecção em nível populacional, né? Porque quando a gente está falando de populações, milhares, milhões de pessoas. Isso pode ser feito por dois processos, basicamente, né? Rastreamento ou vigilância. Rastreamento consiste em situações em que algum tipo de teste, ou exame, ou protocolo, ou instrumento é aplicado em todos os indivíduos, de modo indiscriminado, ou seja, sem um critério de existe uma determinada diferença ou um fator que seja indicativo de risco para alguma coisa. Não. Indiscriminadamente, todos os indivíduos recebem algum tipo de aplicação de teste, protocolo, instrumento, que seja, algum exame, independente de haver queixa ou preocupação. Exemplo de rastreamento na primeira infância, teste do pezinho. Toda criança nascida, até o 5º dia de vida, tem que passar por esse exame. É aplicado um instrumento, um teste, no caso, né, que é um teste que trabalha com material biológico, né, para detectar problemas muito específicos, né, que são detectados no teste do pezinho. Uma outra modalidade de detecção de problemas em nível populacional é o que se chama de vigilância, ou seja, é um acompanhamento longitudinal, ou seja, é algo processual, é algo que se dá ao longo do tempo. Então, aqueles indivíduos, né, aquela população, ela precisa ser vista várias vezes ao longo de um determinado tempo. Pode ou não, em processos de vigilância, haver aplicação de testes ou de exames, sempre tendo como critério, apareceu alguma diferença, alguma coisa chamou atenção, porque você está acompanhando, né? Está acompanhando, alguma coisa chama atenção, faz algum tipo de avaliação, né? E, inclusive, quando você vai olhar estudos sobre aplicação de protocolos diagnósticos na primeira infância, especialmente ligados na área de saúde mental, estou pensando, por exemplo, aqui no famoso MChat, né, que é um teste de rastreio para autismo. A efetividade do teste, né, a capacidade dele de ter acuidade, o resultado dele é mais confiável se ele for aplicado em processos de vigilância do que em forma de rastreio populacional. Tá? Então, isso também precisa ser entendido, que para rastreio, qualquer que seja o instrumento, teste, exame a ser usado, ele precisa ser absolutamente bem calibrado, né? Tem que ser a sensibilidade, a especificidade do teste, a sensibilidade e a capacidade dele de perceber alterações. E a especificidade é a capacidade de perceber as alterações que interessam, né? Porque quando um teste ou é sensível de mais ou de menos, específico de mais ou de menos, ele pode produzir falsos positivos e falsos negativos e, portanto, se torna um teste inútil, tá? E perigoso. Bom, cuidado colaborativo, né, que é a modalidade de cuidado que a gente está tentando implantar, né, ainda está sendo, a pesquisa está em desenvolvimento, mas é que a nossa proposta ao que a lei está querendo fazer, né, a gente está fazendo uma contraproposta. É uma estratégia, né, processual que visa fundamentalmente as barreiras de acesso ao sistema de saúde. A base da ideia de colaboração é trabalhar intra- e intersetorialmente, visando barreira de acesso. Porque, uma vez que você elimina essas barreiras de acesso, o cuidado se torna muito mais potente, continuado, longitudinal, né? Assim, a gente não incorre no erro de cair, por exemplo, e isso é uma coisa que estamos, né, tentando transformar,
em cair naquelas situações em que o usuário de saúde chega na atenção básica pela estratégia de saúde da família e é encaminhado para um nível superior, né, secundário de assistência, para algum tipo de serviço especializado, vamos supor, uma fisioterapia, alguma coisa que não tenha na estratégia, mas se esse encaminhamento é feito de maneira burocrática e protocolar, grande chance desse paciente não chegar lá. Ou chegar lá e a equipe que está cuidando dele não saber o que aconteceu com ele lá, né? Então, isso cria automaticamente uma lacuna nesse cuidado, né? Então, assim, o cuidado colaborativo, nosso trabalho consiste em apoiar os profissionais da atenção básica com relação aos desafios que a saúde mental coloca para a atenção básica, né? O campo da saúde mental não é um campo facilmente, né, as problemáticas da saúde mental, elas não são tão fáceis de decifrar às vezes, né? E aí a ideia do cuidado colaborativo é poder não só ajudar, né, na eliminação de barreiras ao acesso, mas também facilitar esse contato entre a saúde mental e a atenção básica, né? E tem alguns componentes que são importantes, né? Como eu falei, a participação não só dos profissionais, mas dos usuários. Então, a gestão é compartilhada do cuidado. Não é o meu paciente que vai se tratar e depois... Não, é nosso paciente. O mecanismo de ligação entre profissionais e serviços. Então, a ideia é que os profissionais e os serviços possam se conhecer e se conversar e não simplesmente mandar referência contra referência ou encaminhar e esperar que o paciente chegue. Então, o que a gente tem feito nessa pesquisa no Rio, em cada um dos campos onde nós estamos atuando, tem uma reunião mensal com todos os serviços que são parceiros. E, quando eu falo serviços, podem ser serviços, né, instituídos como a estratégia de saúde da família ou as escolas, mas também pode ser a escolinha de surf que tem ali na praia e que faz parte do cuidado de adolescentes que estão no projeto, por exemplo, né, ou uma creche comunitária. Então, qualquer um que esteja envolvido no cuidado em saúde mental para essas crianças e adolescentes que a gente assiste. Uma outra coisa também são a compartilhamento de informações. Então, claro que com todo cuidado e sensibilidade com relação ao sigilo dos casos, né? Isso é uma coisa que nos preocupa. Então, as dimensões sigilosas dos casos, elas são mantidas, né, de forma... Isso é respeitado, mas as informações, né, veio participar do grupo hoje, não veio, chegou no teu serviço, não chegou, isso é trocado entre as equipes todas envolvidas. A gente também trabalha com ações de educação em saúde e com ações de promoção de saúde mental. Tá? Bom... Essa aqui é uma citação que eu peguei de um artigo escrito pela Melissa Teixeira, que é terapeuta ocupacional da Faculdade de Fisioterapia da UFRJ e também compõe lá o NUPSAM, né? A Maria Cristina Ventura, que é o Couto aqui na frase, e o Pedro Gabriel Delgado, eles escreveram um artigo sobre cuidado colaborativo e está disponível no Cielo, quem quiser dar uma olhada, eu tenho as referências depois. Mas é isso, é uma parceria entre setores públicos com funções específicas, usuários, familiares, que requer modos de operação baseados no reconhecimento e legitimidade dos diferentes saberes envolvidos. Então, não existe uma hierarquização dos saberes. O saber do médico, do psiquiatra e da avó daquele menino tem o mesmo valor para todo mundo. Tá? Não existe isso de não escutar ou de não, está falando besteira. Não. Tudo tem o mesmo valor. Especializados ou laicos, né, além da instauração de processos de trabalho inovadores que superem formas tradicionais de articulação, né? Então, a ideia a direção do trabalho visando a eliminação de barreiras está posta aí, né? É não fazer com que o trabalho que envolve diferentes equipes seja em si uma barreira, né? Bom, e aqui eu vou apresentar rapidamente a pesquisa e depois eu vou passar para a discussão da lei. Ok. Bom, o nome oficial da pesquisa é Rede Território e Atenção Psicossocial para Crianças e Adolescentes, Compartilhamento e Colaboração Intersetorial, né? E a gente chama, né, para não falar esse nome enorme, Projeto Cuidado Colaborativo.
Bom, é um projeto de pesquisa e extensão, né, desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas de Saúde Mental, do Instituto de Psiquiatria lá da UFRJ, e são ações que a gente está desenvolvendo no município do Rio. É uma coisa ainda muito pequenininha, tá? É um projeto piloto, então assim, é no município do Rio, em uma área programática que que cobre ali o que seria a zona sul do Rio. A gente está com 3 pontos, né, 3 campos de pesquisa. Botafogo, ali na região entre Copacabana e final de Copacabana e meio de Copacabana, né? E Copacabana são 2 campos diferentes, em Copacabana tem muitos territórios, né? Esses são só 2. Então são 3 territórios da P21. O ponto de ancoragem do projeto são as clínicas da família, que é o nome que a gente lá no Rio dá para a estratégia de saúde da família, tá? E estabelecimento de parcerias intersetoriais. Então, a cada lugar que a gente chegou numa determinada clínica da família, né, ou numa estratégia, a gente vai fazer um levantamento do território para ver não só quais são as problemáticas que aquele território e aquelas comunidades apresentam, né, fazer um diagnóstico do território, mas também levantar quais são os serviços e os potenciais parceiros que a gente vai ter por lá, tá? E o objetivo é ampliar o acesso e qualificar o cuidado, porque também ampliar acesso e não qualificar o cuidado também não é cuidar, né? Visando especificamente crianças e adolescentes com necessidades em saúde mental. E a gente coloca crianças e adolescentes com necessidade em saúde mental justamente para não patologizá-los. A gente não fala crianças e adolescentes com transtorno mental. A gente fala crianças e adolescentes que, naquele momento, estão necessitando de algum tipo de apoio em saúde mental. Tá? Bom, esse projeto começou como um estudo exploratório, que foi a pesquisa de mestrado da Melissa, né, que foi de 2013 a 2015, que ela investigou a articulação entre um CAPCI, um único CAPCI, e a rede de atenção básica que estaria naquele território que é do CAPCI. E muito resumidamente, o que ela descobriu? Descontinuidade no cuidado entre os serviços, ou seja, não tinha uma continuidade entre, né, o cuidado que estava sendo colocado por uma rede e a outra, né, ficava fragmentado. Dispersão do cuidado, né, não tinha um direcionamento, dependendo de quem atendia, mandava para um lugar ou para o outro, né. Pouco conhecimento das equipes sobre os recursos territoriais. E aí, quando a gente fala desses itens, eu não estou, de modo algum, diminuindo o trabalho desses profissionais e desses serviços, né? Até porque a gente sabe das condições que, às vezes, são muito pouco favoráveis para a realização de um trabalho de cuidado, né? Às vezes, são situações de precarização, né? No Rio, agora, neste momento, a gente está vivendo um desmonte da estratégia de saúde da família pelo nosso prefeito, que vai demitir milhares de profissionais, de trabalhadores da saúde, da atenção básica. Estamos falando de mais de 200 equipes de estratégia de saúde da família sendo encerradas no município do Rio. Só para colocar 200 equipes cuidando de mais ou menos 4 mil pessoas cada uma, são 800 mil pessoas que vão deixar de ter assistência à saúde no município do Rio. E isso não estou falando... essas equipes não estão no Leblon, né? Elas estão em áreas que atendem pessoas em situação de muita vulnerabilidade. Eu até agora não consegui entender com a matemática. É muita gente. É muita gente. Bom, então, assim, a gente sabe das condições em que as pessoas têm que realizar esse trabalho de cuidado, né? Bom, outra coisa também era a questão da referência contra referência, né? Até porque, quando você dá um papel para o usuário, dependendo da situação desse usuário, se for uma pessoa em situação de muito sofrimento mental ou muita vulnerabilidade, aquilo não vai ajudá-lo, né? Dizer para uma pessoa, vai lá no CRAS, não resolve a vida dela. Às vezes, você tem que ir lá no CRAS com ela. Ou trazer o CRAS para dentro das clínicas, ou articular mais o trabalho, por exemplo, com CRAS e atenção básica, né? Uma outra coisa também que a pesquisa da Melissa detectou foi pouca informação sobre os atores chaves dos serviços e dos setores do território, né?
Então, muitas vezes, se sabia que tinha um determinado serviço ali, mas com quem falar, por que caminho seguir, isso também não era muito sabido. E faz muita diferença você ter uma figura que seja essa que vai ser a sua parceira naquele serviço, né? Eu trouxe aqui um quadro, vou explicar um pouco o que tem. Como eu falei, são 3 campos que nós temos na pesquisa, né? Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, que é o nome de uma comunidade que fica assim na fronteira entre o bairro de Ipanema e Copacabana. Eu estou falando de regiões da cidade do Rio de classe média alta, tá? Ali, Zona Sul do Rio, é um bairro, são bairros com um IDH alto, mas, como praticamente quase todos os bairros do Rio, a gente tem, nesses mesmos lugares, comunidades, né? Tem favelas, e lá no Rio fica, né, por causa do relevo, a gente se fala em distinção entre morro e asfalto, né? No asfalto está a classe alta, no morro, o morro sobrou para aqueles que não podem habitar o asfalto, né? Então, Pavão, Pavãozinho, Cantagalo é uma comunidade, está no morro, não está no asfalto, e lá tem uma clínica da família onde é feita uma parte do projeto. O outro, o SM ali, é Santa Marta, também uma comunidade que fica no bairro de Botafogo, que é um bairro vizinho a Copacabana. A comunidade de Santa Marta ela ficou muito famosa com a visita do Michael Jackson. É lá que tem a estátua do Michael Jackson, né? Então, também é uma comunidade que faz parte do projeto desde 2015. E o JBB é um centro municipal de saúde que fica no meio de Copacabana, que é o Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto, e que atende a 2 comunidades ali do lado e a todo o bairro de Copacabana, né? Com diferença das clínicas da família do Pavão, Pavãozinho, Cantagalo e do Santa Marta, que atendem praticamente só a comunidade, o JBB atende morro e asfalto. Então, ele lida com uma problemática diferente, né? Até por dar conta de 2 populações em contexto de vulnerabilidade diferentes. Então, assim, tem 3 tempos aí. Eu vou centrar no Pavão, Pavãozinho, Cantagalo e no Santa Marta, né? O tempo 0, que foi o início de 2015, eu ainda não estava no projeto, eu fui uma das últimas a entrar no projeto, entrei no ano passado. Mas, no tempo 0, quando o projeto chegou nessas 2 clínicas da família, haviam 24 crianças, né, entre crianças e adolescentes, no Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, em situação de ser atendida pela saúde mental, pela rede de atenção psicossocial e pela atenção básica, e no Santa Marta eram 11, ou seja, muito pouco para a quantidade de gente atendida por essas clínicas da família, né? Isso já chama atenção, 11 crianças no Santa Marta, né? No final do ano, esse número mais que dobra, né? E 2016 também aumenta, e no tempo 3, que é dezembro de 2017, há 1 ano atrás, o relatório desse ano ainda está sendo produzido, por isso que eu não trouxe os dados, o Pavão, Pavãozinho, Cantagalo tem, na modalidade de cuidado colaborativo hoje, 127 crianças e adolescentes, e o Santa Marta tem 69, né? E vou fazer a ressalva, muitos dos trabalhos que a gente tem feito, das ações que a gente tem feito, não só a gente, como os profissionais dos serviços, tem sido fortemente impactado pela questão da violência nesses territórios. Muitas vezes a gente não consegue chegar lá, né? Não consegue ir na clínica, enfim. E o JBB, ele entrou no ano passado na modalidade, foi o último campo que a gente começou a fazer mais recentemente, né? E lá tinham 54 crianças, inicialmente, e, no final do ano, e eu acho que o tempo 0 do JBB nem é o início do ano, é mais nos primeiros meses do primeiro semestre, no final do ano chegou a 106. Da última vez que eu vi a listagem, já tinha mais de 200. Então, assim, a gente conseguiu um trabalho feito com poucas pessoas, né, visando eliminação de barreira de acesso, a gente conseguiu dobrar em 1 ano o do JBB e mais que triplicar os outros, ou quadruplicar os outros campos, né? Então, a gente passou de um tempo 0 de 89 crianças para um tempo do ano passado de 302.
Aqui são algumas das práticas que a gente faz lá no JBB, né? E lá no JBB o foco maior do trabalho são os bebês, e é o ponto de eu sou a figura de fixação lá, né? Eu sou a figura da pesquisa que está lá. Então, atividades feitas na clínica da família que entraram na modalidade colaborativa. Grupo de Chantala, né? Delícia. Né? Mas, assim, a ideia da Chantala não é só porque a Chantala é uma delícia, ajuda a criança a dormir, tranquiliza o bebê e tranquiliza os pais também, né? Porque criança que dorme significa mãe e pai que dormem. Diminui cólica, tem uma série de resultados positivos na saúde da criança imediatos, mas também tem, por ser uma atividade de grupo, por ser uma atividade que está sendo feita com esse olhar colaborativo, também serve como um lugar de empoderamento dessas mães, avós, pais, tias, porque a gente recebe todo mundo, a gente não fecha o grupo só para a mãe e para o bebê, é qualquer cuidador ou cuidadora ou cuidador afetivamente implicado com aquela criança, né? E às vezes vai o pai e a mãe, vai a avó e a tia, né? Às vezes vão 2 ou 3 pessoas para cada bebê. Então, a Chantala é um modo que a gente tem de criar esses grupos e de poder fazer também vigilância desses bebês, né? E ser um apoio à linha de cuidado de puericultura da clínica. Outra coisa que a gente faz também que começou agora no final, nesse segundo semestre, mas está um pouco atropelado por causa da mobilização dos profissionais que estão protestando contra as demissões, né? Eles estão no estado de greve. Que a gente também faz um grupo que a gente chama, porque aquelas ações de grupo de puericultura, né? Assim, puericultura não faz muito sentido para muitos usuários, então a gente chamou de coletivo conversando sobre bebês. Então, a gente transformou aquelas consultas em grupo da linha de cuidado de puericultura, junto com a clínica, a gente transformou em uma roda de conversa com familiares, né, bebês, e que ali também, além de saber como está a criança, né, pesar, medir, essas coisas, a gente também conversa, e uma das ações que está sendo muito interessante é usar esse espaço como espaço de educação em saúde sobre a caderneta de saúde da criança. E depois eu vou dizer o porquê da importância de fazer isso. Né? As famílias adoram, já está mostrando uma diferença, porque essas famílias que participam do grupo, quando vão para as consultas individuais, já chegam e falam, mas preencha aqui a caderneta do meu filho, bota aqui na caderneta dele. Né? Eles mesmos demandam isso. E outra coisa que a gente estava fazendo também lá era uma oficina de álbum de retrato e história de vida. Né? Não só porque a gente descobriu que muitas das famílias mais vulneráveis do território não têm registro do crescimento dos seus filhos em álbum do bebê, então a gente resolveu, esse foi o mote, né? Mas a ideia também, de novo, é poder produzir uma ação grupal com esses usuários, e aí esse grupo é aberto para... A gente juntou com um grupo de senhoras que faz artesanato no terraço da clínica. Então, são essas senhoras da terceira idade ali de Copacabana, com as crianças da Ladeira do Tabajaras. E a nossa ideia era poder também produzir um espaço de encontro e isso ser um lugar para fazer educação em saúde empoderada. Né? Não é aquela coisa de palestra chata, mas uma coisa que possa envolver os sujeitos. Apresentando a pesquisa, agora eu vou voltar para a lei e falar quais são os problemas colocados por ela. Né? Eu dividi em 2 tipos de problema. Um ligado ao texto e outro ligado aos descaminhos desde o projeto de lei até a sua aprovação. Começando pelos problemas colocados pelo texto. Né? A Lei 13.438 é isso aí, é um parágrafo, não tem mais nada. É só isso. Ela não diz mais nada a não ser isso. É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Eu pintei em vermelhinho tudo que é problemático que está aí. Como que um parágrafo tão pequeno tem tanto problema? Bom, vamos lá. Problema número 1, obrigatoriedade de aplicação de protocolo ou instrumento para
todas as crianças de 0 a 18 meses. Estamos falando de uma ação de rastreamento, né? Rastreamento universal em bebês. Qual é o problema? Inicialmente, a literatura, tanto nacional, especializada, tanto nacional quanto internacional, e nós fizemos um levantamento bem grande, contraindica, isso é consenso, contraindica rastreamento de problemas da ordem psíquica em uma faixa etária tão precoce. Até 1 ano e meio de idade, querer rastrear por teste, questionário, que é um questionário, tá? O protocolo é um questionário. Problemas psíquicos em bebê é, no mínimo, um absurdo. Ausência, outro problema colocado, ausência de instrumento validado no Brasil para isso, né? Não temos um instrumento validado, né? Se mesmo assim a gente resolvesse ir na contramão de tudo que a literatura especializada está dizendo, nós não temos um instrumento que faça isso. E uma outra coisa, né? Por que é contraindicado pela literatura? Por causa da alta incidência de falsos positivos e falsos negativos, justamente por se aplicar a uma faixa etária tão precoce, né? E eu deixo a pergunta: risco psíquico é agravo? Risco psíquico só existe de 0 a 18 meses, depois não mais? Não estamos todos, enquanto estamos vivos, em risco de, né, adoecer, sofrer, né, cambalear? A nossa saúde mental não é algo dinâmico que pode ter idas e vindas ao longo de toda a vida? Então, por que essa fixação em 0 a 18 meses? Né? Fica a pergunta. Eu listei aqui, e isso eu retirei de um texto técnico do Ministério da Saúde, se eu não me engano, está nos cadernos da atenção básica, é o caderno temático sobre rastreamento, não lembro o número dele, acho que é o número 20, dizendo quais são os critérios para uma ação de rastreamento, né? Primeiro, um problema ele pode ser pensado para ser candidato a um rastreamento universal quando ele é um problema de saúde pública relevante para a população. Ok, adoecimento psíquico, sofrimento psíquico é relevante, né? Ok, tá. Tem que se ter uma história natural bem conhecida. Epa, sofrimento psíquico tem história natural bem conhecida? Ou cada um tem o seu? Né? Então, já começa por aí. O estágio pré-clínico tem que ser bem definido, também cai no mesmo buraco. Benefício da detecção e do tratamento precoces, com o rastreamento, ele tem que ser maior que os malefícios. Lembrando, qualquer ação em escala populacional sempre envolve o risco de alguém ser falsamente identificado como doente ou em risco de adoecer, ou o contrário, alguém ser deixado para trás, né? Então, tem que considerar que os benefícios, né, são maiores do que os prejuízos. Os instrumentos que detectam a condição a ser rastreada precisam estar disponíveis e ser confiáveis. Lembrando que não temos nenhum instrumento validado para isso, então, portanto, isso não se aplica, né? O custo do rastreamento ele tem que ser razoável e compatível com o orçamento. Estamos vivendo numa situação muito difícil, né, com a PEC do fim do mundo, então, qualquer tipo de ação desse porte precisa ser muito bem pensada e precisa ser muito bem orçada. E o rastreamento deve ser um processo contínuo e sistemático. Isso significa a necessidade de haver uma rede de acolhimento, porque não adianta rastrear e fazer nada com essas pessoas. Colocar uma lei federal que impõe uma ação de rastreamento e essa lei não desenhar nenhum tipo de rede de apoio é perverso. É perverso. Vamos lá, né? Como eu falei, não tem instrumentos validados, né? E também, mais ainda, é uma lei a ser executada pelo SUS, certo? E fala de risco psíquico, certo? Risco psíquico é um objeto da psicologia. Fomos olhar lá no SATEPS, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, não tem nenhum teste que dê conta do tal do risco psíquico cadastrado lá, né? Não tem parecer favorável para teste de risco psíquico. E também é algo a ser feito pelo SUS, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS,
que é uma comissão que existe para dizer o que pode ou não pode ser usado no SUS, que vai desde respirador artificial até agulha para dar injeção, também ali não tem nenhum tipo de teste para risco psíquico. Tá? Então, assim, nem no SATEPSE, nem no CONITEC tem algum tipo de instrumento, mas nós temos uma lei dizendo que tem que aplicar. Bom, eu vou pular isso aqui, mas só para dizer, Estados Unidos, Reino Unido e Europa, nós fomos olhar revisões sistemáticas da literatura sobre o assunto ligado ao que seria o risco psíquico em bebês, e nada na literatura desses países indica rastreamento numa faixa etária tão precoce, né? E eu vou entrar agora nos descaminhos da lei. O projeto de lei que gerou a 13438 foi um projeto proposto no Senado pela senadora Ângela Portela em 2011. Era o PLS 451 de 2011. Chegou lá em agosto de 2011 e, por lá, tramitou, passou em comissão, né? Todo um certo trâmite que projetos de lei pelos quais eles passam quando estão no Senado, né? Depois de 2 anos lá, ele foi para a Câmara, foi mandado para a Câmara, e assim que chegou na Câmara, foi maio de 2013, ele foi apensado, né? Ele foi colocado junto com outro projeto, porque a Câmara, naquela época, entendeu que eles tratavam de matérias correlatas. Se eu não me engano, era um projeto sobre saúde infantil, mas era uma coisa muito mais ampla, né? Então, isso foi colado ali. Importante, esse texto, que é o texto final da 13438, é o mesmo desde o primeiro dia do projeto de lei, não houve nenhuma modificação nesse texto. Tá? O texto é o mesmo. 2 anos depois, houve um pedido de desapensação colocado pela deputada Sheridan, de Roraima, e foi indeferido. Tá? A Câmara achou que não deveria separar, esses projetos estavam apensados e meio parados por lá. Isso em 2015. 2 anos depois, já em 2017, né, depois de todas as, vamos dizer assim, já no momento de muita fragilidade democrática no país, né, após o impeachment da presidenta Dilma, 20 de março de 2017, houve um novo pedido de desapensação desse projeto, dessa vez pelo deputado delegado Francisquini, do Paraná, e foi aceito. Né? Foi desapensado. 8 dias depois, o deputado delegado Francisquini entra com pedido de urgência. O que significa isso? Significa quando um projeto de lei, vereador, se eu por acaso falar uma besteira, você me corrige. Se um projeto de lei é colocado em regime de urgência, significa que ele é necessário que haja a votação o mais rápido possível, ou seja, não tem tempo de passar. Isso é uma maneira de fazer o bypass das comissões e do debate. Isso que eu ia falar. Não dá tempo de passar em comissão, não dá tempo de fazer audiência pública. É claro que isso é um dispositivo muito útil para a democracia quando você está diante de situações calamitosas e urgentes, de fato. Mas um projeto de lei que está parado numa gaveta há tanto tempo, de repente ser desengavetado e votado em regime de urgência, é um pouco estranho. Bom, então foi apresentado o requerimento de urgência, que foi aceito, e a lei foi aprovada no dia seguinte. 5 dias depois, foi enviado para assinatura pelo Executivo, né? E, no dia 26 de abril, virou a Lei Ordinária 13438. Então, o que nós temos é um projeto de lei que vagou por comissões e ficou apensado e engavetado há muito tempo, e, de repente, ele foi desapensado, desengavetado, votado em regime de urgência, sem debate ampliado, sem audiência pública, sem passar novamente pelas comissões, e virou lei federal, com aquele texto, desde 2011. Em vermelho, destaque para 2 pareceres contrários emitidos pela área técnica de saúde da primeira infância, né?
Saúde da criança, que é um nome longo, né? Aleitamento, tarará, tarará, tarará. Enfim, área técnica de saúde da criança do Ministério da Saúde. Um em 2011, assim que a senadora Ângela Portela apresentou o projeto de lei no Senado, e outro em 2017, tão logo o Ministério da Saúde soube da votação em regime de urgência, né? E esses 2 pareceres foram desconsiderados. Então, nós não tivemos audiência pública, não tivemos debate ampliado, e os pareceres da área técnica do próprio Ministério da Saúde foram ignorados. Aqui, só para ter isso aqui é um print de página da internet da lei, e eu coloquei um destaque embaixo da ausência de assinatura do Ministério da Saúde. Tá? Essa lei ela foi assinada pela, então, ministra do Desenvolvimento Social, que era Luzilinda Valois, e pelo, então, ministro da Justiça, Osmar Serraglio. Não teve assinatura de nenhum representante do Ministério da Saúde. E o que a gente propõe, né? Eu já falei antes do projeto colaborativo, eu já falei da diferença entre rastreamento e vigilância, então eu estou aqui repetindo, eu vou voltar, né? Propomos vigilância do desenvolvimento infantil e não políticas que atravessam totalmente a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que é uma política voltada para um acompanhamento longitudinal, intersetor, né, do desenvolvimento infantil. E também propomos um uso mais potente da caderneta de saúde da criança, né? E agora eu vou falar um pouquinho da caderneta, porque ela não só ela é baseada na lógica da vigilância em saúde, né? E ela é um instrumento que é constantemente atualizado, né? De tempo, assim, o último ano foi um pouco capenga, porque houve problema na impressão, não tinha verba para imprimir e distribuir as cadernetas de saúde da criança. Enfim, foi um pouco confuso esse último ano, né? Não à toa coincide com o nosso momento de fragilidade democrática. Mas é um instrumento que, a princípio, acompanha essa criança até ela entrar na adolescência, e aí depois tem a caderneta de saúde do adolescente, né? Então, ela é destinada não só aos profissionais, mas também aos familiares. Ela é um documento da criança, né? Ela não é apenas uma espécie de prontuário que o médico preenche, que a enfermeira preenche. Não, ela é um documento daquela criança e, portanto, um instrumento que diz respeito aos familiares. Ela contempla, dentre muitas coisas, dificuldades e alterações no desenvolvimento psíquico. E os últimos números das últimas edições da caderneta têm, inclusive, uma seção especial sobre síndrome de Down e autismo, né? Que são duas questões que aparecem muito para crianças pequenas, né? Eu vou citar aqui uma pesquisa que ilustrou muito bem a realidade do uso das cadernetas, que é uma pesquisa desenvolvida pela professora Virgínia Peixoto, do Instituto Fernando de Figueiras, da Fiocruz, no Rio. Ela é uma pesquisa de âmbito nacional, né, com uma metodologia muito rigorosa, né, foi um desenho metodológico muito bom. O nome da pesquisa era Diagnóstico da Utilização da Caderneta de Saúde da Criança para Promoção e Vigilância do Crescimento e Desenvolvimento Infantil. Dentre muitas ações que esse time de pesquisadores executou, foram 2.034 entrevistas com mães de crianças pequenas em todo o país, e eles fizeram observação participante, né, que é um método qualitativo de pesquisa, em 152 unidades básicas de saúde, né, e também entrevistaram profissionais. Foi uma pesquisa muito abrangente. O que eles... Vou trazer 2 dados, né? O que eles perceberam? 2 dados importantes. Na dimensão da caderneta, que fala sobre vacinação, todas as cadernetas pesquisadas nessas 152 unidades básicas de saúde estavam com a dimensão de vacinação preenchidas. Tinha pelo menos uma anotação, pelo menos uma. Então, 100%. Então, na dimensão de vacinação, a caderneta está cumprindo o papel dela. Os profissionais de saúde, as famílias, está todo mundo entendendo que aquilo ali é importante para acompanhar a cobertura vacinal. Agora, no componente vigilância do desenvolvimento,
eles encontraram apenas 9,9 das cadernetas com uma marcação, pelo menos. Nem 10% dessas cadernetas estavam preenchidas. Isso não significa que essas crianças não estão sendo vistas em seu desenvolvimento. Muitas vezes são informações colocadas em prontuários que sejam de papel ou prontuário eletrônico da clínica ou do posto de saúde, mas que isso não volta para as famílias. E como a caderneta é o que vai com a criança para qualquer serviço que ela vá, essa informação também não vai para outros serviços. Então, se essa criança se muda de uma comunidade ou de um território para outro território, que é coberto por outra equipe, pensando em estratégia de saúde da família, essa informação, se não está na caderneta, se perde, tá? Porque os prontuários não são necessariamente integrados. Bom, com relação às ações de enfrentamento à Lei 13.438, né, o que temos até o momento? Temos um documento que foi construído a partir de consensos de uma oficina convocada pelo Ministério da Saúde logo após a aprovação da lei, alguns meses após a promulgação da lei, houve uma oficina que foi justamente para discutir, em que aí, né, aquele nós que eu falei, né, que era Despatologiza, Abrasco, Abrasme, universidades, né, conselhos de psicologia, de fisioterapia, Sociedade Brasileira de Pediatria, blá, 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 fomos convidados para conversar sobre isso. E, inclusive, nesse grupo de pessoas que foi participar desse workshop, estavam lá pesquisadores de um grupo de pesquisa que está ligado a um protocolo que é o único que cabe na faixa etária de 0 a 18 meses. Ó, que coincidência. Eles também estavam lá. Então, havia um contraditório lá dentro também. E o que foi definido, eu acho que não dá para ler, porque a letra ficou um pouco pequena, mas o que foi definido pelo Ministério da Saúde, dentre muitas ações, uma delas, inclusive, foi uma demanda praticamente consensual lá, que era pela revogação da lei, que nós consideramos realisticamente que talvez seja difícil de conseguir isso agora, já que para revogar uma lei você precisa de outra lei. E eu não sei se, nesse momento, teremos clima democrático para tanto, né? Mas, enfim, essa foi a primeira demanda, né? Praticamente uma unanimidade lá. Mas o que se conseguiu foi que, para fins, caso tenha que executar a Lei 13.438, que o instrumento, o tal que ela fala, seja a caderneta de saúde da criança. Né? Então, já se, pelo menos, com isso, inclusive, reforça essa importância de potencializar o uso da caderneta de saúde da criança na dimensão do desenvolvimento infantil. E um outro documento também que saiu alguns meses depois e que foi produzido a partir de uma provocação de alguns de nós, entidades envolvidas aí, foi um documento do Ministério Público Federal que recomenda, né, ao Ministério da Saúde, às secretarias estaduais e municipais de saúde e à Secretaria do Distrito Federal de Saúde, que não regulamentem, ou seja, não produzam decretos, né, não produzam documentos para a execução dessa lei. Né, porque ela dentre outras coisas, ela fere a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, ela não passou por debate ampliado, uma série de questões está elencada nesse documento. Né. Bom, eu acho que eu estou chegando ao final. Né. Aqui só uma nota sobre o que foi a oficina que aconteceu no final de setembro do ano passado, né, lá em Brasília. Entidades da sociedade civil, né, estávamos lá, era Despatologiza, o Fórum de Medicalização e a Rede Nacional Primeira Infância. Será que eu vou lembrar? Acho que eram nós três, de entidades da sociedade civil. Especialistas, e aí departamentos de pediatria da Unicamp, Instituto de Psiquiatria da UFRJ, inclusive especialistas não eram só as pessoas, eram representantes de departamentos e institutos de pesquisa, e áreas técnicas do Ministério da Saúde, né, a área da pessoa com deficiência, saúde mental, saúde da criança, e do Ministério do Desenvolvimento Social. E também tinha gente, acho que do Ministério da Educação lá, pelo menos no primeiro dia.
Bom, a primeira demanda foi a revogação ou anulação da lei, né? A segunda demanda mais importante foi a necessidade de expansão e qualificação dos serviços da atenção básica, né? Porque justamente é ampliar e qualificar acesso, e com isso se garante a possibilidade de uma cobertura assistencial em saúde mental para pequenas crianças, né? Então, não só potencializar a atenção básica, mas potencializar os NASF, né? E a RAPS, o CAPS, o CAPSI, e a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência também potencializar esses CERs. Mas, fundamentalmente, potencializar a atenção básica e a ampliação urgente em educação permanente, porque as pessoas os proponentes dessa lei e os partidários dessa lei advogam por capacitação em aplicação de protocolo. E nós estamos defendendo investimento em educação permanente dos trabalhadores de saúde. É diferente você investir em uma educação em saúde que seja ampliada, transversal, intersetor e capacitar para aplicar um protocolo, né? Olhar ampliado, olhar restrito. Bom, outra demanda feita, inclusive até porque já tínhamos, inclusive a doutora Virgínia estava lá, o Instituto Fernandes Figueira estava lá, essa pesquisa foi apresentada lá, inclusive, ampliar as ações de monitoramento e acompanhamento pela caderneta de saúde da criança, porque ela já tem uma dimensão bastante completa de acompanhamento do desenvolvimento infantil, né? E a potencialização, né, a gente considera que potencializar o uso da caderneta não só pelos trabalhadores e profissionais que vão cuidar dessa criança, mas dos familiares também. Então, educação em saúde para os usuários, para eles saberem que essa caderneta ela é um documento e é parte, né, do cuidado daquela criança, conhecer esse documento. Bom, eu vou ficar por aqui. Eu listei aqui algumas referências que eu usei. Quem quiser a apresentação, eu posso disponibilizar. E é isso. Muito obrigado, Bárbara. Quero parabenizar aí, acho que foi bem legal. E no final você comentou, eu fiquei aqui com a língua coçando para falar assim, o projeto, a lei, né? Tá ok. A lei 13.348, né? Isso. Com o texto que ela tem, o principal risco que ela nos oferece, do ponto de vista legislativo, é que algumas prefeituras ou governos, ou mesmo o governo federal, queiram regulamentar a lei, porque do jeito que ela está, ela efetivamente não tem como ser executada, ela não tem por onde ser executada. E mesmo, eu entendo que mesmo com decretos eventuais que venham a regulamentar em âmbito municipal, ou portarias que venham a fazer isso em âmbito nacional, tem margem para questionamento bastante amplo, inclusive do ponto de vista jurídico. É bom saber que o Ministério Público Federal já tem uma recomendação, acho que temos que olhar, né, a Rô falou que Curitiba está fazendo isso, tem que olhar se não dá para acionar já o MP para poder questionar, por exemplo, a metodologia que estiver sendo usada. Fica à vontade. Bom, já que falamos do nível mais local, né, a Lei 13.438 já tem filhotes municipais. Sim. Já tem alguns municípios com projetos de lei e com lei aprovada. E é assim, um pesadelo tornado realidade. Então, assim, isso já existe. Vale dizer que aqui, né, a gente já enfrenta também, frequentemente, iniciativas dos mais diversos tipos, mas que, em última instância, são medicalizantes, patologizantes, né? Então, iniciativas legislativas que propõem, teve uma aqui que era, eu acho essa sempre a mais absurda, que fala que estabelecia os critérios para o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pelos professores e reforçava a obrigação do poder público municipal de garantir a Ritalina para a criança, né? Essa daí, felizmente, não vigorou, né? Mas é bem a cara dessas iniciativas que são todas apresentadas em Ctrl+C, Ctrl+V, nas câmaras e assembleias, tudo mais, inclusive de textos norte-americanos idênticos que têm aprovados em espaços, em câmaras legislativas norte-americanas, e os caras vão lá, traduzem e aplicam aqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é isso. Vale a pena a gente saber que o melhor que pode acontecer com essa lei, caso a gente não consiga revogar ela, o que no contexto adverso que a gente está hoje
de composição legislativa no Congresso Nacional é pouco provável, é realmente deixar essa lei ficar à deriva e trabalhar, fazer uma movimentação mais pulverizada mesmo de combate às manifestações locais que acontecerem, né? E aí acompanhar isso muito de perto, porque efetivamente pode acontecer algum tipo de regulamentação, a depender de quem tiver nos ministérios que virão aí. Afinal de contas, sancionada, a lei já foi. Né? Então, para receber alguma diretriz, por exemplo, por parte do Ministério do Desenvolvimento Social, o pessoal que é um pessoal que hoje muito conservador naquele espaço, não é impossível. Né? Então, é isso. Achei que era um comentário que dava para a gente fazer aí. Em seguida, pode falar, depois a gente abre para o debate. Falar sobre os efeitos, né, que estão para além dos efeitos, vamos dizer assim, legislativos e políticos diretos dessa lei, como toda ação de medicalização, e essa lei é uma ação de medicalização, né, na forma de lei federal, ela produz um mercado. Então, tão logo essa lei foi aprovada, a gente viu, e aí o Despatologiza, não só o Despatologiza, mas assim, eu vou falar porque é onde eu estou inserida, né? A gente vem acompanhando, especialmente em divulgação de internet, né? Fazendo um acompanhamento das mídias, a gente vem acompanhando, e a quantidade de curso de capacitação em protocolo para detecção de risco psíquico, ou propostas de convênio para detecção de risco psíquico, assim, ficou uma enormidade, né? Então, assim, e são alguns protocolos, né? Vou citar especificamente os protocolos que são, vamos dizer, candidatos para caber nessa lei. Um é o MChat, apesar de ser um instrumento norte-americano, ele está parcialmente validado no Brasil, não totalmente validado, e ele tem, né, a questão dele não pegar a faixa etária de 0 a 18 meses. Ele pega a partir de 18 meses, lembrando que ele vai funcionar melhor em sistema de vigilância do que em rastreamento. Né? Começa por aí. Então, tem um problema de adaptação cultural, ele não está totalmente validado, e ele não pega exatamente essa faixa etária. Existem outros 2 protocolos que também estão aí, eu estou falando deles porque tanto o MChat quanto esses outros 2, que é o IRD e o PREO, assim, o que mais a gente viu ao longo desse ano foram anúncios de curso de capacitação em IRD ou PREO. Né? O IRD é um instrumento brasileiro, desenvolvido aqui no Brasil, que o grupo de pesquisa insiste em dizer que está validado, mas eles têm um conceito muito particular de validação, e que pega justamente a faixa etária de 0 a 18 meses. E o PREO é um instrumento francês, que durante um tempo o pessoal do PREO e do IRD trabalhou junto, depois não trabalhou mais, enfim, e agora acho que fizeram um acordão assim, para não brigarem mais e dividirem o mercado. Mas tem, inclusive, esse efeito de um mercado emergente de protocolos para risco psíquico. A lei pode não estar sendo executada, mas o que a gente tem acompanhado é que está um festival de aplicação de protocolo de risco psíquico em bebês em creches particulares e públicas. Bem, maravilha, Bárbara. O que eu ia propor é só que, como está sendo transmitido, que seja falado no microfone, porque aí as pessoas que estiverem nos assistindo vão poder ouvir também, porque se não tiver o microfone, a gente não consegue ouvir. Pode ser? Sou Eliane, diretora da pedagógica da PAI de Campinas. Uhum. Nós enfrentamos muito aqui em Campinas toda essa questão, inclusive da necessidade do matriciamento, né, de uma rede de serviço. Senti falta da assistência social aí compondo essa comissão com vocês, né? Porque eu não estou vendo nada da assistência social presente aí, pelo menos assim, no âmbito de ou contextualizar ou mesmo levantar aí questões que são importantes, né, na política de direitos dessas pessoas. Na questão da elegibilidade, quem é que levanta, nesse caso, colocando a lei do jeito que está, quem é que levanta? O médico?
Como assim? A necessidade de aplicação do instrumento? É rastreio, é para todo mundo. Não há uma Rastreio independente necessidade. de qualquer... Não é um atraso no desenvolvimento Não. neuropsicomotor. Não. É a aplicação do qualquer protocolo criança... para todas as crianças. Absurdo. É por aí que eu acho que tem que realmente... Primeiro, que não tem... Que necessidade? Pois é, a pergunta que a gente se fez, né? Alguém está se beneficiando com isso, e não são os bebês brasileiros. Não são. Não são. Não são. Isso não é uma estratégia de cuidado, isso não é uma estratégia possível, inclusive, né? E ela é muito perigosa, porque ela abre, inclusive, como essa lei altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela mexe nos direitos da criança. Você falou de direitos, né? Uma das entidades que estava lá na reunião do Ministério, que é a nossa parceira, e que é um dos parceiros no enfrentamento à 13438, é o CONANDA, o Conselho Nacional de Direitos dos Adolescentes, né? Então, essa lei ela não permite que se possa fazer, ela atropela a política de cuidado, né, que é uma política desenhada em estratégia de vigilância, e ela impõe uma ação que pode produzir dano, porque ela pode tanto criar dano no sentido jurídico, das famílias entrarem com ações na justiça para que a lei seja executada, por exemplo, né, judicialização, como também ela produz, ela é iatrogênica, ela pode produzir muito falso positivo e muito falso negativo. Tá? Com certeza. Realmente, é preciso mobilização urgente, isso sim. E no processo de judicialização, a gente não tem só a questão da família pedir os direitos que a lei tecnicamente garante às crianças, sendo que a gente está entendendo que não há direitos sendo garantidos, né? Mas a gente tem a judicialização podendo acontecer também para os profissionais. Então, existe uma lei, o profissional não faz o uso dela, ele pode ser cobrado. Segundo, ele pode fazer o uso dela com um dos instrumentos que não está validado, né, e pode ser cobrado porque o resultado pode não ser o correto, porque o material não está validado. E se, por exemplo, ele disser que a criança não tem nada, e ele está assinando isso, e mais para frente, se identificar alguma questão na criança, essa família pode entrar contra esse profissional porque não identificou. Ou o contrário, né? Se a gente tiver com um falso positivo, esse profissional aplicar um instrumento não validado, não adequado, identificar um problema, né? E aí criar a maior celeuma na vida dessa criança, dessa família e de todos os envolvidos, e mais para frente se perceber, apesar dos prejuízos que já vão estar, né, sendo construídos na vida dessa criança, que ela não tinha nada. Esse profissional também pode ser acionado. Então, a gente está, com essa lei, criando problema em todas as instâncias. Então, é para a criança, é para a família, é para os profissionais, e as próprias associações e as universidades, né, várias universidades ligadas à pediatria, se posicionaram contrárias, porque... Sim, a Sociedade Brasileira de Pediatria e as universidades, porque você precisa trabalhar com o seu pediatra na formação de um olhar integral, e não no uso de um instrumento que a gente não sabe, né, ou melhor, a gente já sabe qual é o resultado, que não é o adequado. Então, acho que isso precisa ficar muito claro quando a gente pensa nessa lei, e por isso que tem toda uma celeuma em cima dela. Mas, quando a Bárbara fala, né, de municípios já utilizando, eu estive em Curitiba, agora em outubro, conversando com uma colega que era aqui de Campinas e que está atuando lá, e ela estava me dizendo da epidemia de aplicação de protocolos em bebês e da quantidade de crianças sendo identificadas com autismo a partir da utilização desse protocolo. Então, a gente fala de uma capital, né, uma capital que já era uma referência, né, em muitas questões e que já está usando,
E que daqui a pouco esses resultados dessas coisas vão começar a ser divulgadas aí nos congressos como algo positivo. E a gente está vendo que isso não é positivo, porque a gente está tendo um surto de autismo, né? É? Pois é, né? Como é isso, né? O que é isso? Isso é uma jabuticaba que a gente inventou estragada, porque como é que a gente pode dizer que crianças de 8 meses têm autismo? Né? Autismo é um quadro muito complexo, de diagnóstico processual, longitudinal, né? Multiprofissional, e que a gente só consegue fechar, não é por incompetência dos profissionais, é por características do desenvolvimento infantil. Lá na melhor das hipóteses, você otimista, tá? 3 anos. Muito otimista. Muito otimista. 3 anos. Antes disso, a gente pode estar diante de uma criança que está com uma problemática de vida qualquer, que não tem nada a ver com problemas neurológicos, genéticos, pode ser outra coisa. Né? Vulnerabilidade, por exemplo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Você estava falando da questão do profissional, né? E aí tem uma história na lei que, assim, em consulta pediátrica. Né? Então, quando você determina que vai ser em consulta pediátrica, dependendo da interpretação da lei, isso vai caber a pediatras. Né? Isso pode ser entendido como algo que os pediatras vão fazer. Já imaginou a fila para cumprir essa lei? Você já imaginou o quanto de dinheiro vai em convênio para poder pagar pediatra em município que não tem pediatra? Para laudar a criança? Construção de mercado, tá? Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? O microfone está aberto, senão a gente já vai caminhar para o fechamento aqui. Certo? Então, quiserem fazer alguma consideração final, acho que a gente pode... Não? Eu queria dizer que eu achei excepcional a gente ter podido fazer esse debate aqui hoje. Nós vamos ficar com esse documento gravado aqui, na verdade, ele vai para o YouTube a partir de amanhã já, e aí a gente já pode replicar, compartilhar e tudo mais. Né? E acho que fica um alerta para quem está aqui de Campinas nos assistindo, na verdade, para acompanhar iniciativas legislativas com esse caráter. Né? A gente já teve iniciativas com esse caráter aqui que tratavam exatamente do autismo, da dislexia e do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Já tivemos essas três temáticas apresentadas aqui na Câmara e, felizmente, elas não foram aprovadas. Né? E a gente acompanha esses projetos, mas está relativamente tranquilo nesse momento, até porque existe uma compreensão, muitas vezes, que esses projetos, é importante as pessoas saberem que, às vezes, eles são apresentados, inclusive, de boa fé por alguns parlamentares, que são orientados de forma equivocada ou por assessorias, ou por profissionais que, às vezes, não são tão bem intencionados, lobbies, né? E aí, quando há um debate, uma discussão franca, tranquila, com alguns parlamentares, pelo menos os de mais bom senso, acaba se produzindo sínteses que permitem que a gente não caminhe para o abismo assim, de cabeça. Né? Então, é importante que quem está aqui, que é da cidade ou que está em cidades aqui do entorno, dê uma olhada, entre no site da Câmara, coloque lá palavras-chave, autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, o que mais que a gente... depressão psíquico na infância, distúrbios psíquicos, risco psíquico, e dê uma olhada e veja, né, se é possível, às vezes, conversar com o parlamentar que propôs algo desse tipo e trazer um pouco de orientação. Acho que é isso. Só uma ressalva, acho que isso que você colocou, né, que muitas vezes a proposição de uma lei, ela pode ter sido, a lei pode existir a partir de o parlamentar pode estar mal instruído, Sim. Né? Mas, de qualquer maneira, alguém deu uma ideia com intenções que estão muito distantes do que seria o objetivo da lei. E quem deu a ideia sabe direitinho o que é. Ó. Né? Tem isso. Mas acho que é isso, né? Todo ano, então, a gente faz essa discussão da desmedicalização, da despatologização, desse combate, né, a esse processo que eu acho que captura efetivamente a nossa juventude, as nossas vidas. Na verdade, a gente debate muito na perspectiva da infância, mas vale dizer
que a medicalização da vida, da educação, se dá em diversos âmbitos, né? Nós já fizemos muito aqui a discussão do parto e do nascimento, o novo manual de diagnóstico em saúde mental, né, que muda parâmetros para estabelecimento de diagnósticos com perspectivas, a meu ver, profundamente medicalizantes. Estava debatendo isso ontem no posto de saúde, na unidade de saúde onde eu trabalho, né, a questão do luto, como caracterizar o luto como patológico ou não e tudo mais, e uma série de outras questões que vão sendo aí, feito foi dito, né, instrumentos que criam mercados e tiram a perspectiva da singularização, da perspectiva da expressão dos nossos afetos e das nossas histórias pessoais, né, de forma muito, muito dura. Então, quero agradecer, vou passar a palavra para a Rô, para ela fazer o fechamento aqui e, enfim, agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, especialmente a Bárbara. Eu falei que não ia falar, mas aí quando o Pedro faz a provocação, a gente precisa ampliar, né? Essas leis, elas respondem ao mercado, mas elas também respondem ao preconceito. E eu acho que isso é fundamental que a gente tenha claro, né? Então, as questões étnico-raciais, as questões de gênero, né? Todas essas questões são patologizadas, né? E a gente, às vezes, cai na armadilha sem nem perceber que é isso que está acontecendo. Então, tem mercado, mas tem valores, tem preconceito, também determinando algumas das legislações que estão, né, sendo apresentadas por aí. Então, acho que é só para a gente cuidar, ouvir, né, com atenção, como dizia, né, o povo de antigamente, olhar o que está por trás das coisas, né, que a gente meio que está desaprendendo de fazer isso, né, a gente lê as coisas e pega essa coisa mais imediata, essa mídia mais imediatista, a gente lê e compra a coisa ali, né, mas não, tem uma coisa por trás. Vamos aprender a ser esperto de novo e olhar o que vem, né? Qual é a consequência disso, porque todos nós vamos pagar o preço, né? Não tem alguém que vai pagar o preço, todos vamos pagar. Então, é melhor a gente olhar. Mas eu queria agradecer, né, a oportunidade, agradecer a Bárbara, né, que veio lá do Rio, se abalou para cá. Ela foi a Sorocaba ontem, né, já que ela estava vindo para o lado de cá. A gente fez um combo com ela, dela fazer essa mesma discussão ontem lá. Agradecer ao Pedro, que, né, todo ano abre esse espaço para a gente, que é fundamental. E lá dentro do Conselho, a gente está à disposição de quem quiser fazer uma conversa ampliada dessa. E no Despatologiza, a mesma coisa. Temos reuniões abertas uma vez por mês, toda quarta, quinta do mês, 6h30 da tarde, no Conselho de Psicologia, que é ali do lado da Faculdade Mackenzie, na Frei Manuel da Ressurreição. Espaço aberto, quem quiser estar por lá, estamos à disposição. Agora eu converso com a Bárbara, psicóloga e doutora em saúde coletiva. Ela que ministrou aqui, né, o tema, o debate sobre medicalização. Doutora, qual que é a diferença, então, entre medicalização e a despatologização? Então, vamos lá. Medicalização, né, como eu coloquei ali, é quando um fenômeno social, algo que é da ordem social, é tomado, um fenômeno, um comportamento, é tomado como um objeto da medicina, é tornado patológico, é o processo de patologização e é ofertado a ele um tratamento médico. O que significa isso? Muitas vezes é uma abordagem muito simplista, individualizada, né, e biologizada de problemas mais complexos. Então é pensar, por exemplo, que uma criança que está agitada,
né? Vou pensar aqui na questão do que é muito comum no TDAH. Uma criança que é agitada, ela necessariamente vai ter um transtorno do déficit de atenção. É uma leitura dessa agitação como um problema médico, que às vezes essa agitação pode ser por outra razão. Ela pode estar vivendo uma questão em casa, ela pode estar passando por algum tipo de sofrimento, e isso se expressa num comportamento diferente. Então, quando comportamentos ou fenômenos desviantes ou diferentes são entendidos como necessariamente doenças ou transtornos, a gente está diante de um processo de medicalização. A despatologização é o que a gente visa fazer com processos que passaram por medicalização e patologização. Então, um exemplo, quando a gente fala da despatologização das identidades trans, é justamente imaginar que as pessoas trans não são doentes, elas são simplesmente pessoas diferentes. Então, a gente está retirando esse status de doença de um determinado comportamento, conduta ou fenômeno. E como a gente faz, então, esse embate, né? Bom, esse embate ele é sempre feito a partir de ações coletivas, né, de debates, de pacto democrático, né? É aí que a gente produz, né, a gente chega e faz conversas como essas que aconteceram aqui, né? Obviamente, isso é sempre lastreado por pesquisa, né? A gente não faz isso tirado do nada e é algo que diz respeito a todos nós. Então, acho que a gente pode pensar que processos de medicalização e de patologização podem ser combatidos por cada um de nós. E quando a gente não tem essa conversa, né, quais são as consequências? As consequências, pegando, por exemplo, o caso do que eu falei, né, dessa lei que consideramos que pode produzir, ela produz um efeito de medicalização, né? Porque ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar um comportamento de um bebê muito pequenininho e vai talvez transformá-lo em algo da ordem de um risco que precisa de algum tipo de conduta ou intervenção médica, psiquiátrica, pedagógica, que seja, né? Então, uma criança que tem um comportamento diferente é vista como uma criança doente ou potencialmente doente. Então, quando a gente faz um debate sobre medicalização e desmedicalização, patologização e despatologização, a gente está informando as pessoas, né, e as pessoas que participam estão fazendo isso pelo direito à diversidade. Então, na verdade, no limite, a gente está ali garantindo o direito à diversidade. Então é muito importante debates como esse, levar a informação para a comunidade. Sim, sim. E é importante a participação das pessoas, né? É importante que famílias, indivíduos também, adultos, né, como a Rosângela bem lembrou, não são só as crianças que são medicalizadas e comportamentos infantis que são patologizados. Todos nós estamos sujeitos a isso, mas é muito importante que todo mundo participe e que possa olhar para as coisas com um pouco mais de crítica, né, entender os fenômenos como fenômenos complexos, né, e não comprar as ideias de maneira muito simplista. Eu acho que é importante pensar isso também, que a diversidade humana é a nossa riqueza. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada. Então você acompanhou essa noite um debate sobre saúde e você fica agora com a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.